Nós vamos ler 1 Reis, de 20 a 22, e depois Salmo 83. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Vejam como este homem está querendo a nossa desgraça, quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro. Eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhe des atenção, nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fiquem em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos seus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens: Preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. E nesta ocasião, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: Saíram os homens de Samaria. Ele disse: Quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta vai ao rei de Israel e disse: Fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhes diziam: Os deuses deles são deuses das montanhas, é por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se ao combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste.
cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro. E no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora em outra. Seus oficiais lhe disseram: Soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: Teu servo Ben-Hadad diz: Rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e, de imediato, aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: fira-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: em pleno combate, teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: vigie esse homem. Se ele escapar, será sua vida pela dele. Ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos, e o rei reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: assim disse o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso, é a sua vida pela dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Capítulo 21. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta,
já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor. Se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: Por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: Porque eu disse a Nabote de Jezreel: Venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: Não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: É assim que você age como rei de Israel? Levanta-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhe que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele então está mais Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: Vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: Você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. E acrescente: Desculpe. Assim diz o Senhor: No local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: Então você me encontrou, meu amigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: Vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel. Sejam escravos ou livres, farei a sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nabate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. Acerca de Jezabel, o Senhor diz: Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morreram na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova
Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se me humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Capítulo 22. Durante 3 anos, não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deverá dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o.
E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usas tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde, ele morreu. Quando o soldado estava se Quando o sol, desculpe, quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército: cada homem para sua cidade, cada um para sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram seu carro de guerra no açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam. E os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados, e seu filho Acasias foi o seu sucessor. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Em tudo andou nos caminhos do seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova, contudo não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações e suas façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de seu pai Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Mas Josafá recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles, na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor.
Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai, de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e o adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Salmo 83. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida, com, com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Eles dizem: venham, vamos destruí-los, como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito, tramam juntos. É contra ti que fazem acordo as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque. A Filistia, com os habitantes de Tiro, até a Síria, aliou-se a eles e trouxe força aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste Midian, como trataste Cícera e Jabim no rio Quizon, os quais morreram em Edom, em Edor, e se tornaram esterco para a terra. Faze como seus nobres o que fizeste com Oreb e Zibe, e com todos os seus príncipes o que fizeste com Zeba e Zalmuna, que disseram: vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Faze-os como folhas secas, levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento. Assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre. Pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém. Amém. Fortes salmos, hein? Meu Deus. Bem propício para esse tempo, né? Não é? Forte, meu Deus. Continuemos orando por Jerusalém, por Israel. Obrigada, querida apóstola Mara. Benção demais a porção de hoje. Finalizamos Amém. o livro de 1 Reis. Mais um livro concluído para a glória do Eterno. Semana que vem nós vamos ler o livro de Jonas. Mais um livro que nós vamos ler. Depois nós entramos em 2 Reis. Queria destacar nessa manhã aqui, brevemente, essa parte final do livro de Reis, ali quando nós vemos o profeta Micaías, e em 1 Reis 22:14, ele diz assim: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Contexto, né, desse versículo aqui, a gente está aqui numa situação de um contexto político que Acabe, rei de Israel, e Josafá, que era rei de Judá, eles estavam planejando uma aliança, né, militar para reconquistar Ramote-Gileade, dos sírios. Josafá, ele era um rei que ele temia a Deus. Ele vai e fala assim, ó, consulta primeiro a palavra do Senhor. E aí, gente, tinha 400 profetas na torre, na corte, né? 400 profetas. E eles diziam assim, ó, sobe, porque o Senhor te a entregará na mão do rei. Vai, né? Vai dar tudo certo. E aí Josafá, ele não
não se convence, né? E aí ele pergunta: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Aí Acabe, relutante, ele vai e menciona Micaías, né? Aí ele fala assim, interessante o que ele fala, gente. Pensa aqui um pouquinho no que Acabe fala e toma para você, porque a palavra, ela precisa ser um espelho. A gente precisa ler a palavra e a gente precisa se analisar, né? Como Davi falava, vê e sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Então, a gente não tem que pensar no fulano, a gente sempre tem que pensar na gente, né? E aí Acabe, ele vai dizer assim, ó, tem um homem, mas eu o aborreço, porque ele nunca profetiza de mim o bem, senão o mal. Interessante isso, né? Quer dizer, a pessoa ela quer ouvir o que agrada, ela não quer ouvir a verdade, né? Ela não quer ouvir aquilo que precisa ser ouvido, aquilo que vai trazer a transformação, aquilo que vai trazer o alinhamento, é aquele confronto desconfortável, mas que produz edificação, se a pessoa recebe aquela palavra, né? Então, é interessante que Acabe fala isso, né? E a gente sabe que Acabe, ele estava completamente desviado, desvirtuado, fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E ele queria ouvir profecia boa sobre ele, né? Então a gente vê aqui que quando nesse contexto aqui, quando a gente vai avaliar esse versículo aqui no hebraico, né? Essa primeira palavra aqui que Micaías fala, ele fala, vive o Senhor, né? Em hebraico, Hai Yud Rei Vav Rei. E aí, aqui, quando ele fala essa primeira partícula aqui da frase dele, é uma forma de juramento solene que ele está fazendo, né? Ele invoca o nome sagrado do Senhor, tanto é que no original hebraico, a gente vê que tem 72 nomes de Deus, né, na Bíblia. Mas ele vai trazer aqui Yud Rei Vav Rei, né? Então ele vai e invoca o nome sagrado do Senhor como sua testemunha aqui. Então aqui ele tá dizendo assim, ó, pelo Senhor eu juro. Então ele já começa essa frase aqui se colocando numa posição, né, de que aquilo que ele vai falar, ele está dedicando toda a fidelidade, submissão, né, ao Senhor, daquilo que ele vai falar. E aí ele fala aqui, ó, vive o Senhor, né, que ou porque, aqui ele está trazendo uma absoluta determinação, certeza daquilo que ele vai falar, né? Aí ele vai dizer que aquilo que ele disser, né? Ele está dizendo assim, ó, não vai ter seletividade do que eu vou falar, não vai ter filtro humano do que eu vou falar, né? Aquilo que ele disser, a palavra dele, como vier, do jeito que vier, a forma que vier, aquilo que ele disser, sem filtro, isso falarei. Isso falarei, é o que ele está dizendo. Né? Então, é um compromisso aqui que ele está fazendo firme, um compromisso irrevogável. E aí a gente vai aqui analisar o contexto dessa pressão política ali que estava acontecendo, né? Aí você imagina a cena. Vamos lá, vamos imaginar aqui, gente. 2 reis poderosos, Acabe e Josafá. Mais 400 profetas ali em consenso, né? Era uma baita de uma pressão política. E chega um único homem de Deus sendo chamado para confirmar
o que todos aqueles 400 profetas disseram. E aí? Se coloca na situação de Micaías aí agora. Imagina você chegando lá para confirmar o que os 400 profetas ali estavam dizendo, e aí 2 reis ali na sua frente. Imaginou? Aí, o mensageiro que vai buscar Micaías, ele vai dizer assim, ó o mensageiro. Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, a uma só voz, é aquela famosa, né, a voz do povo, são favoráveis ao rei. O mensageiro vai dizer para Micaías, ó, as palavras dos profetas, a uma só voz, são favoráveis ao rei. Seja, pois, também a sua palavra como a deles, e fala bem. Essa é a palavra do mensageiro para Micaías. Né? Aí, olha aqui, ó, a tentação clássica, né? A tentação clássica. Você se conformar com a maioria, se comportar como a maioria, buscar a aprovação humana ou tentar suavizar a mensagem de Deus, né? Gente, tem profeta aí ouvindo essa palavra? Tem profetas ou tem pessoas proféticas? Porque nem sempre você é um profeta, mas você é uma pessoa profética, uma pessoa que profetiza, né? Na vida de alguém, já profetizou na vida de alguém, olha aí, ó. Olha as tentações aí, né? Buscar aprovação humana ou suavizar a mensagem. E a resposta de Micaías aqui, exatamente nesse momento de máxima pressão. Porque assim, ó, você tem que ler a palavra e pedir para o Senhor ir abrindo a tua mente daquilo que você está lendo. Pensa na pressão que esse homem estava ali, gente. Diante de 2 reis, 400, pensa, 400 profetas. Né? Aí, ele está no momento de pressão máxima e ele vai e pronuncia essas palavras. Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Meu Deus. Aleluia. Ô, glória! Então, a gente vê aqui uma autoridade profética autêntica, tá? Isso é uma autoridade profética autêntica, né? Ele vai dizer aqui, ele vai estabelecer que a autoridade profética que está sobre a vida dele não vem de um consenso popular, não vem de uma aprovação real, não vem de uma tradição religiosa e não vem de conveniências políticas. Mas vem da onde? Única e exclusivamente da palavra de Yud-Rei Vav-Rei. Vem da palavra do Altíssimo, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do eterno Deus. Então, a gente vê aqui uma integridade ministerial de Micaías. Né? Ele tem o quê? Fidelidade. Reis nos traz muito sobre fidelidades, queridos. O livro de Reis está falando muito, esse tempo de Maná, o Senhor está falando muito sobre fidelidade, em todos os níveis, em todas as áreas. Lembra da porção de ontem, você não pode selecionar onde você vai ser fiel, onde você não vai. A fidelidade é incondicional, é em todas as áreas. Micaías tinha fidelidade. Ele tinha compromisso com a verdade divina, a verdade do Altíssimo, a verdade única, que é a verdade de Deus. Esse homem tinha coragem, entendeu? Porque, gente, ministério exige coragem. Ministério exige coragem, disposição para enfrentar as consequências, disposição para enfrentar as oposições.
Você precisa entender que precisa coragem. Ele tinha também o quê? Humildade. Porque essa humildade era necessária para ele reconhecer que ele era apenas um porta-voz. Ponto e acabou. Ele era apenas um veículo, um porta-voz ali que por intermédio ali dele, daquele vaso, daquele instrumento, o Senhor ia falar o que tinha que ser falado. E ele tinha o quê? Transparência. Ele tinha transparência. Isso é um tipo de coisa, gente. Esse é um tipo de qualidade que é fundamental, ministerialmente falando. A transparência. Transparência. E aí a gente vê aqui o contraste, né? Com os falsos profetas. 400 profetas ali, 400. A gente vê aqui, né? A palavra sendo moldada por uma expectativa humana. O ministério ali que está servindo a um poder político. E uma verdade que está sendo sacrificada puramente pela popularidade. Olha que terrível isso. Aí a gente vê alguns paralelos, né? Quando a gente vai olhar na palavra, alguns paralelos aqui sobre o verdadeiro ministério profético, né? Jeremias 1,17. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, e não te assombres diante deles. Ó, Deus falando com Jeremias. Ezequiel 2,17. Mas tu lhe dirás a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Oh, glória! Aleluia! Deus falando com Ezequiel. Tá entendendo? Tá lembrando de Acabe aqui, ó? Mas eu o aborreço. Gente, o profeta é rejeitado mesmo. O verdadeiro profeta, aquele que fala o que tem que ser dito, ele é rejeitado. Acabe fala, eu aborreço, porque ele não profetiza nada de bom sobre mim. Deus falando aqui com Ezequiel, ó, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Tu falarás as minhas palavras. Vamos lá. Atos 4, 19 e 20 vai dizer assim, ó. Julgai vós se é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Yeshua, como um profeta fiel do Senhor, ele fala assim em João 8:28, não faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Ainda em João 12:49 ele vai dizer assim, Yeshua falando, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer. Esse é o profeta fiel. Amém? Então, o profeta fiel, ele tem um compromisso irrevogável com o Senhor, queridos. Mesmo quando ele é impopular, mesmo quando isso vai custar caro para ele, mesmo quando ele não é compreendido, a dependência dele não é uma sabedoria humana, não é uma estratégia de marketing, não é de pesquisa de opinião. Não é. Literalmente não é. Ele recebe aqui uma coragem profética para confrontar o pecado. Ele recebe uma coragem profética para desafiar sistemas corruptos. E ele recebe uma coragem profética
para proclamar verdades que são incômodas. Incômodas. É incômoda mesmo, vai doer mesmo, vai ser difícil de descer, desce quadrado, né? Às vezes tem que comer um chocolatinho para ajudar a descer, mas é o que cura, é o que restaura. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, que eles estavam todo encalacrado lá, de contaminação dos egípcios, porque eles ficaram 400 anos lá no Egito, e eles, sim, se amoldaram a muita idolatria do Egito. Quando o Senhor tira eles ali, estão ali no momento de deserto, o Senhor conduz eles para as águas de Mara. Eram águas amargas, mas eram águas curativas. Eram águas que traziam cura, e o Senhor queria curar eles. Então, muitas vezes, queridos, verdades incômodas é o que vai te curar. Se você beber dessa água que é amarga ao seu paladar, mas se você beber ela, se permitir, deixar ela descer, internalizar, é o que vai te trazer cura. É o amargo que cura. São as verdades incômodas, mas é o que? É a palavra viva do Senhor. É a palavra dele que nos traz vida. Quais foram as consequências aqui de Micaías? As consequências do profeta, por ter falado a palavra e a verdade. Zedequias dá um tapa nele, ele foi esbofeteado, foi preso por ordem do rei, foi colocado, né, numa dieta de pão de angústia e água de angústia. Agora, o resultado dele ter falado ali, né, a palavra do Senhor, a profecia dele se cumpriu exatamente. Exatamente. Ele falou aquilo que eles não queriam ouvir. Tudo que ele falou se cumpriu. Acabe morreu na batalha. E a palavra de Deus foi confirmada. A palavra de Deus foi confirmada. Então, queridos, muitas vezes a gente precisa entender que o ministério profético é você estar disposto e pagar o preço da fidelidade. É nunca comprometer a mensagem bíblica por pressão social, por pressão política. É você se manter fiel à palavra do Altíssimo, venha o que vier. Agora, para a igreja, eu clamo aqui nesta manhã, em nome de Yeshua HaMashiach. A igreja precisa discernir entre as vozes que agradam e a verdadeira voz de Deus. A igreja precisa valorizar os profetas fiéis, mesmo quando a sua mensagem é difícil. E a igreja precisa apoiar líderes corajosos que se mantêm íntegros à palavra de Deus. Amém, igreja? Amém? Então, queridos, para a gente fechar aqui nessa manhã, Micaías, ele vai nos ensinar aqui que a integridade ministerial, ela não se mede, entenda isso. Nunca vai se medir pela popularidade da nossa mensagem. A integridade ministerial profética, ela não se mede pela forma como as pessoas estão recebendo aquela mensagem, popularidade daquela mensagem, mas ela se mede pela fidelidade à palavra de Deus. Então, nós somos chamados
a proclamar a verdade das Escrituras, mesmo quando ela confronta, mesmo quando ela incomoda, ou mesmo quando vai te custar caro, mesmo quando isso vai nos custar caro. Sabe por quê? Grava essa frase nessa manhã. A aprovação de Deus vale muito mais do que os aplausos dos homens. Amém? A aprovação de Deus. É isso que o teu coração deve perseguir. É isso que cada célula do teu corpo, cada partícula do teu entendimento deve perseguir, que a aprovação de Deus vale muito mais, queridos, do que qualquer aplauso dos homens. Atos 5:29 vai dizer assim, ó, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E essa coragem, essa fidelidade, essa integridade de Micaías, esse profeta, verdadeiro profeta do Altíssimo, né? Que nessa manhã nós venhamos ser constrangidos, possamos receber dessa coragem profética para realizar os propósitos, os desígnios do Senhor na nossa vida, cumprir o nosso ID com integridade e verdade, e que nós não venhamos nunca nos contaminar com aquilo que é as falácias de um reino caído, de você se corromper para falar o que os homens querem ouvir, de você se corromper com aquilo que é popular, com aquilo que é político, mas que a gente possa se manter limpo do Altíssimo, enquanto nós respirarmos. Amém? Que Deus abençoe vocês essa manhã de Shabat. Nos vemos segunda-feira com a graça do Altíssimo. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, bom dia.